Fala galera! Pessoal, nós estamos iniciando aqui o estudo sobre sistemas lineares. Mas antes de começarmos a falar em si sobre o que é um sistema linear, nós vamos pegar uma parte inicial, conceitos iniciais, que é o que? Vamos falar primeiramente sobre equação linear. Vamos entender primeiramente o que é uma equação linear, correto? Então vamos lá. Uma equação linear é toda equação do tipo A1x1, ou seja, o A1 está multiplicando pelo x1, mais A2 vezes x2, mais A3 vezes x3, mais, aqui eu posso colocar quantos eu quiser, até eu chegar em um AN vezes xn. Esse AN vezes xn representa o quê? Quantos elementos eu quiser aqui. Isso daqui tudo vai ser igual a B. Agora vamos identificar o que significa cada um desses daqui. Onde, nesse tipo de equação aqui, o A1, o A2 e o A3, olha só, o A1 está multiplicando o x1, o A2 está multiplicando o x2, o A3 está multiplicando o x3, Então, esse A1, A2, A3, até quantos A você quiser, e também no final aqui, o B, são números reais, tá bom? Então, aqui, ó, o A poderia ser qualquer número aqui, ó, o A1, o A2, o A3, tá? Quando a gente chegar em uma equação, de fato, quando a gente mostrar uma equação, você vai entender o que significa cada termo desse aqui, ó, que eu estou apresentando. Eu estou primeiramente mostrando para vocês como que é uma fórmula, uma lei de formação de uma equação linear. Aí nós temos também aqui, ó, o x1, onde o A1 está multiplicado por ele, o x2, onde o A2 está multiplicado por ele, e assim sucessivamente, Ou seja, o x1, x2, x3, até quantos x eu tiver, são incógnitas, são letras, tá bom? Então, olha só, esses números aqui, essas letras aqui, ó, A1, A2, A3, até quantos A você tiver, e mais esse termo lá no final, que está depois da igualdade, certo? Ou seja, aqui tem apenas um número mesmo nele, são chamados de coeficientes, tá? E o x aqui, ó, todos os x aqui são incógnitas. Um detalhe, os x pode ser todos eles x, tá? Mas como são x, você precisa separar x1, x2, x3, ou então podem alterar assim, ó, x, y, z, e pode ir modificando as letras também. Aí você não precisa identificar como 1, 2, não, aí já são letras diferentes. Aí não precisa você identificá-los, separá-los por número, tá bom? Olha só, os coeficientes reais. Os números reais A1, A2 e A3, tá aqui, ó, até quantos A você tiver, são chamados de coeficientes, e o B, também é o coeficiente. Só que tem um detalhe, esse B aqui, como ele não está multiplicando por nenhuma incógnita, ele é chamado de termo independente, tá bom? Então, coeficientes, tá? São os termos que estão multiplicando as incógnitas. Quantas incógnitas você tiver, você terá sempre um coeficiente multiplicando ela, tá bom? E esse B aqui será um número que não multiplica nenhuma incógnita, então ele é chamado de termo independente, correto? Vamos lá, vamos entender então o que são, quais são as regras, para nós termos aqui algumas equações lineares, tá aqui, ó. Aqui alguns exemplos, tá bom, de equações lineares, tá? Eu coloquei para vocês aqui exemplos de equações lineares e quando elas não serão lineares. Então vamos aqui apenas entender, tá vendo? Olha só, tem três incógnitas, ó, 1, 2, 3 aqui, x1, x2, x3. Aí tá vendo aqui que não tem nenhum termo multiplicando x1, mas na verdade existe, é o número 1, porque quando um multiplica o número, você não muda o resultado dele. Então não tem necessidade dele aparecer. Tá bom? Mas você tem que saber que aqui tem 1 multiplicando o x1. Olha, o menos 5 multiplica o x2, o 2 multiplica o x3 e aqui esse 3 não multiplica ninguém. Então, o termo independente aqui é o 3, tá? Agora aqui, ó, tem letras diferentes, tá vendo? 2x menos y mais 2z igual a 1. Então, nesse caso, não precisa identificar como incógnita 1, incógnita 2, incógnita 3, tá vendo? A própria mudança da letra já identifica que são incógnitas diferentes, tá bom? Ah, eu tenho aqui o 0 multiplicando a letra. Sim, pode acontecer, de ter assim, e é uma equação linear. Tá bom? Aqui da mesma forma, tudo aqui tá multiplicado, por zero, e também o meu termo independente também é o zero, também faz parte da equação linear, só que todos os coeficientes é igual a zero, e o termo independente também. Aqui 2x mais y igual a zero, ou seja, o meu termo independente pode ser zero, Aqui todos os meus coeficientes são zero, o termo independente não. Aqui os meus coeficientes não são zero e o termo independente é zero. E também pode ser assim, ó, só com uma incógnita. Então você pode ter uma ou mais incógnitas, quantas você quiser. Então tá aqui, ó, tá vendo, ó?
aqui no tipo da equação linear, tá vendo? x1, x2, x3 e vai até xn, ou seja, você pode ter quantas incógnitas você quiser dentro da sua equação linear. Aqui eu tenho uma incógnita, aqui eu tenho duas, aqui eu tenho três, né? E assim por diante. Agora, vamos aprender quando que uma equação não será linear, tá bom? Uma equação, ela será linear quando ela pode ter quantas incógnitas, né, possíveis, mas um detalhe, todas as incógnitas precisam ter expoente 1. Tá vendo? Todas aqui, ó, todas aqui tem um expoente 1. Todas elas estão elevadas a 1. Qualquer coisa está elevada ao expoente. Quando o expoente não aparece, quer dizer que está elevado a 1. Se você tem o número 10, ele está elevado a algum expoente? Tá, elevado a 1, porque 10 elevado a 1 é o próprio 10, tá? Então, para ser uma equação linear, ela precisa estar elevado a 1. Se tiver expoente diferente de 1, não é equação linear. Então, vamos apresentar aqui alguns para vocês. Aqui eu tenho uma equação que não é linear, por quê? Olha, eu tenho as três incógnitas, tranquilo. Mas olha só, o x está elevado a 2, né? Pus 3 aqui, deixa eu arrumar. Isso, o x está elevado a 2. Então, para ser uma equação linear, o expoente de todas as incógnitas tem que ser igual a 1. Então, aqui o x está elevado a 2, tá? Então, portanto, deixa de ser uma equação linear. Então, o x elevado a 2 é um impedimento para que essa equação ela seja linear. Próximo aqui. Não pode ter incógnita se multiplicando. Olha só, 2x menos, ó, 2xy, quer dizer, o x está multiplicando pelo y, tá bom? Então, olha só, o menos 2xy impede que essa equação seja linear. Aí você me fala assim, ah, mas o expoente do x é 1 e do y também é 1. Tá certo, mas quando você tem duas incógnitas se multiplicando, a gente entende isso aqui ó, como um termo apenas. E se é um termo apenas, aí você vai identificar o grau desse termo aqui, você soma os expoentes. Então, você soma 1 do x com 1 do y, então ela aqui se torna um termo de grau 2. Tá bom? Então, para ser equação linear, todas as incógnitas têm que ter o grau 1, ou seja, expoente 1. O expoente de uma incógnita diz o grau dessa equação. Tá bom? Lembra que quando a equação é do segundo grau, nós temos x elevado a 2? Por quê? Porque o grau da equação é 2, o expoente é 2. Tá? Aqui, outro detalhe, eu também não posso ter, aqui ó, aqui tá dividindo, né, tá aqui ó, 2x menos 3 sobre 2, aqui embaixo ó, x ao quadrado, ou seja, todo esse termo aqui ó, menos 3 sobre x ao quadrado é o impedimento para a minha equação ser linear, tá bom? É o impedimento para a minha equação ser linear. Aí você fala assim, ah, mas se tivesse o x aqui embaixo elevado a 1, aí é uma equação linear? Aí eu precisaria pegar esse x aqui e jogar ele para cima. Quando eu jogo para cima da fração, o que acontece com o expoente? Ele muda de sinal, então ele ficaria x elevado a menos 2, ou seja, também deixaria de ser uma equação linear, tá bom? Então, se tiver aqui embaixo, mesmo que fosse 1, se eu jogar para cima, o expoente se torna o quê? Ele troca de sinal expoente, então ficaria x elevado a menos 2, tá bom? Então, também deixaria de ser uma equação linear. E essa daqui, eu tenho dois impedimentos. Primeiro, o x está dentro da raiz. Aí você fala assim, ah, mas o x está dentro da raiz, ele é elevado a 1. Tá, mas você precisa tirar esse x de dentro da raiz. Quando você tira ele de dentro da raiz, o que acontece? O expoente do x aqui é 1 e o índice da raiz é 2. Quando você transforma essa raiz numa potência, ele vai virar o quê? X elevado a 1 sobre 2. Então, o expoente não é 1, ele é 1 sobre 2. Então, deixa de ser equação linear. E da mesma forma aqui, ó, x elevado a menos 1. Não é 1, precisa ser 1. Aqui está menos 1. Então, tem dois impedimentos. Tanto o 2 raiz de x, quanto o x elevado a menos 1 é impedimento para que essa equação seja linear. Tá bom? Então, aqui eu mostrei para você todas as situações possíveis para uma equação, né, não ser linear. Então, aconteceu alguma dessas possíveis situações aqui, você já identifica, opa, não é equação linear. Agora, não tem nenhuma desses impedimentos aqui, a equação é linear. Fechou? Continuando, ó, olha uma observação aqui. Ó. Uma equação é linear quando os expoentes das incógnitas forem iguais a 1 em cada termo da equação, né? E em cada termo da equação existir uma única incógnita, ou seja, você terá quantas incógnitas você quiser, porém todas elas terá que ter o expoente o quê? Igual a 1. Certo? Continuando. Agora, o que é uma solução de uma equação linear? Tá? Porque você tem uma equação, toda equação você resolve ela e encontra, né, a solução dela. Mas aqui nós podemos ter várias
incógnitas. Agora, eu tenho apenas uma única equação. Como eu vou encontrar a solução para isso? Olha só, o que é a solução de uma equação linear? A solução de uma equação linear é o conjunto de valores, um para cada variável, que torna a equação verdadeira. Então, olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui exemplos. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. O par ordenado 4 e 9. Por que ele falou par ordenado? Porque nesse exemplo aqui, a minha equação é essa daqui. Ou seja, eu tenho duas incógnitas. Se eu tivesse três incógnitas aqui nessa equação linear, ele não falaria par ordenado. Ele falaria o quê? Uma terna ordenada ou uma trinca, certo? Então, assim, se fosse quatro incógnitas, aí ele me forneceria o quê? Como possível solução? Falaria uma quadra ou quatro termos, algo assim. Então, a quantidade de incógnitas, eu preciso daquela mesma quantidade de números para que seja solução, para que a minha equação tenha uma solução. Não existe assim, a minha equação linear, ela possui três incógnitas, mas eu tenho só dois valores aqui para ser a equação dela. Não existe, tá bom? Se tem duas incógnitas, eu tenho dois valores para possível solução dela. Por que possível? Porque às vezes os valores que ele te der, talvez não seja a solução, né? Mas aqui está afirmando, ó, o par ordenado 4 e 9 é a solução da equação linear aqui, ó. Então vamos analisar? Aí assim, ó. Quem são a primeira incógnita? O x, né? Quem é a segunda incógnita? O y, é quem aparece primeiro. Aqui, ó, 4 e 9, tá vendo? Então, 4 será a solução do x e o 9 será a solução para o y, tá bom? Não é a solução para x, é os valores de x, mas o conjunto disso aqui se torna a solução da equação linear. Então, tem 4 e 9, tá vendo? Então, o 4 você vai substituir aqui no lugar do x e o 9 você substitui no lugar do y. Então, tá aqui, ó, a equação, ó. Por que esse par ordenado aqui é a solução dessa equação? Ó, pois, ó, tá aqui, ó, 4x menos y igual a 7, né? Então, vou substituir o x por 4, vai ficar 4 vezes 4, porque o 4 multiplica o x, menos o y, que é 9, né? Então, vamos resolver. 4 vezes 4 é 16. Então, vai ficar 16 menos 9 igual a 7, ou seja, 16 menos 9 é quanto? 7, né? Então, 7 igual a 7. Ou seja, se a igualdade se tornou o quê? Verdadeira. Portanto, o 4 e o 9 realmente é a solução dessa equação linear. Agora vamos para um outro exemplo aqui, onde nós temos uma equação linear de três incógnitas. Né? Então, agora eu preciso que a minha solução contenha três elementos, tá? Três termos. Então, tá aqui, ó. A terna ordenada 2, 3 e 1 é a solução da equação. Qual é a equação? Essa daqui, ó. Então, eu vou pegar ela aqui, repetir ela aqui embaixo, né? E vamos substituir os termos. Olha só, x, y e z, né? Então, ó, x, y e z. Então, ó, no lugar do x, quem eu vou colocar aqui? O primeiro, 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 menos 2y, quer dizer, menos 2 vezes y, quanto que vale o y? 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 3, mais 3z, ou seja, 3 vezes z. Quanto que vale o z? 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, igual a menos 1, tá? Igual ao termo independente aqui. Agora, eu vou resolver, ó. 2, primeira multiplicação, tá? Então, 2, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. 3 vezes 1, 3. Então, ficou 2 menos 6 mais 3 igual a 1, certo? Então, olha só, 2 mais 3 aqui é 5. Então, menos 6 mais 5 vai dar quanto? Menos 1. Portanto, menos 1 igual a menos 1, ou seja, essa terna ordenada realmente é a solução dessa equação. Beleza? Agora, isso daqui, ó, é a solução da equação. Agora, olha aqui, conjunto solução. Tá? O conjunto solução de uma equação linear é o conjunto de valores, um para cada variável, que torna todas as equações do sistema verdadeira. Tá bom? Aqui, ó. Então, tem aqui, ó, na equação. Aqui, ó, eu tenho um conjunto de solução. Aqui, ó, eu apresentei para vocês aqui essa terna como solução. Mas olha só, conjunto de solução de uma equação linear é um conjunto de valores. Ou seja, pode acontecer de eu possuir várias soluções para uma única equação linear. Certinho? Então, quando eu possuo várias soluções, eu tenho o quê? Um conjunto solução. Aqui eu apresento o que para vocês? Aqui foi apresentado o quê? A solução dessa equação linear. Agora aqui, quando eu falo conjunto solução, eu tenho várias soluções para a minha equação linear. Por exemplo, ó, eu tenho essa equação aqui, ó, 2x mais y igual a 2, né? 1 e 0 é a solução para ela. Por quê? Vamos substituir? 2 vezes 1 é quanto? 2, 2. E o y é 0, vai ficar 2 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais o y sendo 0 vai dar 2, ou seja, 2 igual a 2. Ok. Agora vamos pegar esse outro aqui para ver se vai dar certo. 2 vezes 2 é quanto? 4. E o y, menos 2, vai ficar 4 menos 2 é quanto? 2. Então, 2 igual a 2, tá vendo? Então, posso pegar aqui, todos esses daqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, 0, né? Ó, 2 vezes 0, 0. Mais o y aqui, que é 2, então ficou 2 igual a 2, tá vendo? Então, existem várias, né, possíveis soluções aqui para essa minha equação aqui, ó. Então, aqui eu tenho um conjunto, né, de várias soluções para essa equação aqui. Tá
bom? Ó, em uma equação linear com duas incógnitas, observação, ó, em uma equação linear com duas incógnitas, o conjunto solução pode ser representado graficamente pelos pontos de uma reta no plano cartesiano, certo? Olha o plano cartesiano aparecendo aqui, pessoal. Representando todos os pares ordenados, que são soluções de equação dada, né, que foi essa anterior aqui, temos, olha só, olha as possíveis as soluções, né? Ó, 1 e 0, 2 menos 2, 3 menos 4, 4 menos 6, 0 e 2, menos 1 e 4. Então, todos esses aqui são solução, é a solução dessa equação aqui, ou seja, aqui eu tenho um conjunto de solução, né? Então, se eu pegar esses pares ordenados aqui, ó, e jogar no plano cartesiano, olha só, eu formo, né, dentro do plano cartesiano, né, o gráfico dessa minha equação linear, certinho? E olha só, essa minha equação linear aqui, né, eu tenho o que? X e Y, né, para ele, então tem o valor de X e Y. E é uma equação que sempre grau 1, né, então sempre formará uma reta aqui, tá bom? Então eu posso pegar todas as minhas soluções aqui, jogo meu gráfico, eu tenho o que? O gráfico dessa minha equação linear aqui, correto? Continuando, equação linear homogênea, vocês vão ouvir falar muito sobre isso aqui, ó. O que é uma equação homogênea? Olha só, pessoal, uma equação linear é chamada homogênea quando seu termo independente é igual a zero. Gravou aí? Então, a equação linear, quando tem o termo independente igual a zero, ela é chamada de equação homogênea. Vamos voltar aqui, lá no começo, naqueles exemplos que eu passei para vocês. Olha só, essa equação aqui, ó, homogênea, essa daqui homogênea. Então, o termo independente é igual a zero, então a sua equação ela é chamada de equação homogênea, tá? Vamos voltar aqui. Então, tem aqui, ó, 2x mais y menos 3z igual a zero, homogênea. Menos 3x mais 2y menos 4z menos w igual a zero, homogênea. Bom, aqui, ó, observação. Toda equação homogênea admite como solução o conjunto ordenado de zeros, que chamamos solução nula ou solução trivial. O que é isso, galera? Solução zero. É porque assim, ó, aqui na solução de uma equação, nós não vamos encontrar os números que faz se tornar verdadeiro, ou seja, eu vou ter que encontrar os valores para x, y e z para resolver e tem que dar igual a menos 1, certo? Aqui, ó, eu vou ter que encontrar valores de x e de y aqui, né, resolver essa parte esquerda aqui da equação, né, primeiro membro aqui, e tem que dar igual a 2. Agora, se a minha equação ela é homogênea, significa que, ó, a direita da igualdade, ou seja, o segundo membro da minha equação aqui é igual a zero. Então, quer dizer que todas as letras aqui tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar o 2 por x, vai ter que zerar. O y vai ter que ser zero. E vou multiplicar o menos 3 por z, vai ter que zerar. Porque tudo aqui vai ter que dar igual a zero para isso aqui ser uma equação de verdade. Porque equação é uma igualdade, tá bom? Então, todas as vezes que a sua equação ela for homogênea, né, o conjunto ordenado dos coeficientes tem que ser todos igual a zero, ou seja, você terá uma solução nula. Exemplo, ó, 0, 0, 0 é a solução dessa equação. Por exemplo, ó, 3 vezes 0 é 0, mais o 0 menos o z, que é 0, vai ficar o quê? Tudo aqui vai somar, né, e subtrair, vai dar igual a zero e vai dar a igualdade verdadeira. Correto? Pessoal, para finalizar nossa aula, equações lineares especiais, tá bom? Olha, pode acontecer de aparecer algumas situações como essa daqui. Por exemplo, ó, dada essa equação aqui, ó, A1x1, A2x2, A3x3, né? Até como você quiser o termo independente, não, nós temos aqui, ó, se o A1, A2, A3, todos os A's e também o B, que é o termo independente, for igual a zero, ficamos com todas as vezes que os coeficientes da equação linear for igual a zero, inclusive o B, nós vamos ficar com isso aqui, ó, 0 vezes a primeira equação, mais 0 vezes a primeira equação, não, eu fui longe, né? 0 vezes o primeira incógnita, mais 0 vezes a segunda incógnita, mais 0 vezes a terceira incógnita, 0 vezes quantas incógnitas você, né, tiver. E também vai estar igualado ao que? A zero, tá bom? Neste caso, qualquer sequência, alfa 1, alfa 2, alfa 3, ou seja, qualquer sequência de termos aqui para ser solução, será solução da equação dada. Ou seja, se todos os seus coeficientes forem igual a zero, você pode pegar qualquer número para as incógnitas e jogar lá, vai zerar a sua equação. Então, você pode pegar todas as vezes que todos os seus coeficientes, inclusive o termo independente, for igual a zero, você pode pegar quaisquer valores para substituir as incógnitas, você vai ser solução da sua equação. Por quê? Porque os coeficientes vai multiplicar o número que você escolheu, vai zerar.
todos os coeficientes é igual a zero, tá? Então, eu vou pegar o x1 sendo 5, vou pegar 0 vezes 5 vai dar 0. Vou pegar o x1 sendo 2, 0 vezes 2 vai dar 0. Então, assim, todas as vezes que a sua equação linear, os coeficientes, inclusive o termo independente for igual a zero, qualquer número, qualquer combinação de números será a solução da sua equação, tá bom? Agora, se o A1, o A2, o A3, ou seja, todos os seus coeficientes, inclusive o termo independente, tá? Forem diferentes de zeros, ficamos com, primeiro, 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 0 vezes xn, e o b, todos eles diferente de zero. Neste caso, não existe sequência de números reais, ou seja, o alfa aqui está representando no caso aqui, meus valores, né, que eu vou substituir nas incógnitas, tá? Ou seja, não existe solução da equação dada. Olha só. Tá vendo aqui que os meus coeficientes, A1, A2, quantos eu quiser, coeficientes, tá? Os termos que multiplicam as incógnitas, tá? Inclusive o B, valores diferentes de zero, tá bom? Valor diferente de zero. Aí, pessoal, olha só, 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3, mais 0 vezes xn, e o B forem diferente, olha só, diferente de zero, neste caso não existe sequência de reais, porque, olha só, aquilo quer dizer assim, ó, quando você tem todos os seus coeficientes, certo? Aqui, ó, diferente de zero. E o seu B aqui, galera, o seu B aqui, ó, que é o termo independente, ele será, no caso aqui também, um valor diferente de zero, certo? Só que, olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 0 vezes x1, 0 vezes x2. É assim, eu tenho zero multiplicando coeficientes, certo? Só que após a sua igualdade, será um valor diferente de zero, ou seja, o B aqui, na verdade, ó, aqui o B, ó, né? O B, aqui não tem o B não, ó. Aliás, o B, né? Sim, igual a B, só porque o B, aqui é o seguinte, ó, esses termos aqui, né, será igualado ao B, só que o B será um valor diferente de zero, tá? Aqui, assim, deixa eu explicar de novo aqui, que eu acho que eu até falei coisa errada aqui. É o seguinte, aqui eu tenho os coeficientes, A1, A2, A3, ou seja, meus coeficientes, né? E esses coeficientes serão igualados ao B. Só que o B, somente o B, será um valor diferente de zero, tá? Agora, aqui embaixo, está dizendo que os meus coeficientes, todos eles são iguais a zero. Então, numa equação, eu tenho todos os coeficientes iguais a zero. Aí eu tenho essa equação igualada ao meu termo independente, que é o B. E somente o B será diferente de zero. Neste caso, não existirá valores, uma sequência de números que seja a solução da equação. Por quê? Porque eu tenho, aqui, deixa eu pegar uma equação aqui que você vai entender melhor. Eu tenho todos os meus coeficientes iguais a zero. Então, tem 0 vezes x, mais aqui, 1 vezes x, né, menos 3 vezes z. Ou seja, e aqui, é um valor, aqui está igual a zero. Então, basta que todos os coeficientes sejam iguais a zero. Mas, imagina agora, todos os meus coeficientes iguais a zero, multiplicando as suas respectivas incógnitas, e o termo independente aqui é um valor diferente de zero. Como? Eu vou multiplicar zero por quem que vai dar 2? Ou seja, todos os meus coeficientes iguais a zero, que valores que eu vou substituir para as minhas incógnitas que vai ser igual ao termo independente. Vamos supor que o termo independente seja um valor igual a 5. Não vai existir solução. Nesse caso, não existe solução para a sua equação linear. Certinho? Então, todas as vezes que os coeficientes, todos eles forem iguais a zero, e tiver o termo independente for um valor diferente de zero, não existirá solução para a sua equação. Certo, galera? Então, por hoje é só, né? Tá aqui uma aulinha, né, completa sobre equações lineares, certinho? Então, fico por aqui e fui!